abraços muito fraternos em comemoração ao Domingo de Ramos, neste 13 de abril de 2025, a todas e a todos vocês, e também uma notícia de que eu posto aqui embaixo o link de uma mensagem escrita por uma amiga minha, companheira de lutas, que faz um apelo em favor de recursos para uma consulta minha nesta próxima segunda-feira, dia 14. Ali consta o nome do médico, a clínica, tudo, né? E o apoio de você será fundamental para isso, com a possibilidade da recuperação da minha visão. O evangelho cuja referência vocês verão daqui a pouco, quando baixar aqui, é o de São Lucas, e que peço que vocês leiam aí, por favor. Se estiverem juntos, conversem um pouquinho em torno deste evangelho, para logo após a vinheta refletirmos, aprofundarmos a nossa fé, temos uma compreensão um pouco maior e mais profunda do que foi Jesus, do que a mensagem desse trecho do Evangelho pode significar para o nosso fortalecimento, para a nossa realidade tão difícil, tão pesada, como já era identificada na entrada de Jesus em Jerusalém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois, como vimos no domingo passado, Jesus, de acordo com o texto, enfrentou um grande conflito no interior do templo em Jerusalém. Agora, aqui nesse trecho, há a demonstração por parte do Evangelho de São Lucas e das comunidades dele, de que como Jesus entrou em Jerusalém, o que aconteceu em Jerusalém, que não é nada parecido com essa história de tapetes com seragem, tapetes coloridos, com tanta candura, tão românticos. Foi um conflito tremendo o que ocorreu na entrada de Jesus em Jerusalém. Conflito muitas vezes abandonado na leitura do Evangelho, que não é feita de forma justa, de forma correta, de forma interpretativa, de forma séria. O Jesus das interpretações é um Jesus espiritual. É um Jesus criado à imagem e semelhança do grande jogo dos interesses políticos, econômicos, ideológicos, que acabam por, inclusive, influenciar as igrejas que desenharam, que pintaram, que representam este Jesus abstrato, idealista, sem história, sem confronto, sem crise, sem posição nenhuma, um Jesus do conforto, um Jesus do bem-estar, um Jesus do alívio, um Jesus do gozo espiritual, que não tem nada a ver com este, sobre quem refletiremos agora. Jesus vem do interior, grifem essa afirmação, vem do interior da Galileia numa longa caminhada, passa por Betfagé, por Betânia, onde ele tinha um lugar de constante encontro com a comunidade de Marta, com o seu amigo Lázaro, com a sua amiga Maria, com as pessoas com quem ele tinha uma relação profunda nessa cidade perto de Jerusalém. Betfagé era um pouquinho antes de Betânia.
E nessa cruzada, Jesus reúne o povo. Jesus reúne as pessoas mais ignoradas, mais transformadas em lixo para os interesses aí desse templo, diante do qual ele se encontrará com muitos algozes, inimigos ferozes. E ao passar por Jericó, ao entrar na cidade, ele se deparou com um baixinho, com um homem de pequena estatura, enganchado de uma árvore para vê-lo passar. Era Zaqueu, muito rico, muito famoso na região, porque ele integrava uma estrutura publicana de cobrança de impostos com acréscimos e acúmulo de lucros em cima das pessoas cobradas à força, cobradas antipaticamente, pressionadas a dar tudo que tinham para os interesses do Império Romano. E quando não faziam isso, as pessoas eram tornadas escravas, eram carregadas inclusive para fora das suas casas, e quando resistiam eram assassinadas, eram esfaqueadas, eram cegadas, como aconteceu, por exemplo, com Bartimeu. Essas pessoas acompanharam Jesus, e ao passarem por Jericó, num contraste enorme com Zaqueu, elas logo julgaram, mas Jesus aceita o convite, ou se convida para jantar e pousar na casa de Zaqueu, esse pecador. Quem diz isso? Segundo Lucas, o povo, a comunidade que caminhava com Jesus, que não teria esses benefícios de Zaqueu, muito pelo contrário, toda essa multidão roubada por Zaqueu e os publicanos, essa multidão chamou Zaqueu de pecador. Ele se hospedará na casa de um pecador. A palavra pecador aqui é muito significativa, ela não é moralista, ela demonstra a conduta de um explorador, a conduta de um egoísta, a conduta de uma estrutura que esmaga as pessoas para obter delas o pouco ou nada que elas tenham. E Jesus salvou Zaqueu. Ele diz que veio para salvar os perdidos. Ora Zaqueu que era rico, ora Zaqueu que desfrutava de tudo que o roubo do dinheiro popular podia lhe dar, para Jesus estava perdido. E perdido justamente por isso. E quando ele disse: hoje entrego a metade dos meus bens e 4 vezes mais para aqueles de quem eu roubei. Ele diz isso. Para aqueles de quem eu roubei. E a metade para os pobres. Jesus vibra e diz: hoje se salvou mais um filho de Abraão. Se salvou por um ato econômico, por um ato social, por um ato político, por uma postura que o moveu para o lado da causa de Jesus e contra toda esta dominação romana, com a conivência e a participação desta religião iníqua aí do templo de Jerusalém. E Jesus vai andando. Quando chega em Betfagé, ele pede para os seus discípulos buscarem num determinado lugar que a comunidade sabia onde estava, onde era esse lugar, com quem falar, apanhar um jumentinho, um jumento jovem, um jumento de primeira cavalgadura, um jumento que nessa cultura era oferecido a Deus, portanto foi usado corretamente por Jesus e foi levado. Aí já temos outro dado importante que vale a pena registrar. Por que Jesus mandou adquirir o jumento?
porque estes animais, juntamente com os cavalos e com outros que serviam à atração, serviam à prestação de serviços para a sociedade, eram capturados pelos romanos, e neste dia em especial em que os romanos estavam agitados com com seus cavalos, com as suas lanças, com as suas couraças, com todo o seu poderio armado, para proteger a chamada Pax Romana em Jerusalém, impedir qualquer conflito, visto que era dia de muita gente presente na cidade. E antes disso, então, Jesus pediu para usar o jumentinho para entrar. Jesus acolheu o jumentinho, não invadiu, não atropelou, não pediu um cavalo de guerra, mas um jumento, para dedicar esta causa da entrada dele em Jerusalém. Completamente contrário ao que fez Pilatos ao entrar em Jerusalém. Aliás, é bom que agora já se afirme que haviam duas multidões, dois cortejos, dois movimentos populacionais que haveriam de se encontrar na frente do templo. Um era Jesus vindo lá do interior com os trapilhos, maltrapilhos, os suados, as mulheres suadas, de tanto caminhar e vir a pé nesse trajeto todo. Os pobres, aqueles a quem Jesus deu vista quando eram cegos, aos coxos a quem Jesus recuperou a vitalidade da saúde, aos doentes com febre, com todo tipo de mal-estar, a cura que ele podia alcançar, porque tudo isto era item do projeto do reino que ele trazia. Toda esta gente então acompanhava Jesus. Eram alguns milhares de pessoas que vinham com Jesus. Quando entraram em Jerusalém, alariadamente começaram a gritar: Hosana, o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor e tal. Visto que esse canto era conhecido do povo, era popular, era dos salmos. A esperança de que agora se restabeleceria o prometido e nunca acontecido reino de Davi. A atividade presente e forte do Messias. Em nome desta esperança, em nome desta abertura popular, é que Jesus entra em Jerusalém, não somente em Jerusalém, mas entra nas expectativas, nas esperanças, nas promessas do povo que caminhava com ele. Jesus vinha do leste de Jerusalém, mas do lado oeste de Jerusalém entrava Pilatos, com todo o seu exército, com todo o seu requinte de poder, com todo o exibicionismo de sua força, com toda a força da sua invasão militar nessa região, que sempre foi, não somente agora, durante essa barbárie que o sionismo pratica contra os palestinos, mas já nesta época ocorriam estas coisas. De um lado Jesus, de outro lado Pilatos. De um lado Jesus com o povo, do outro lado o Pilatos com os seus puxa-sacos, com os seus asseclas, com os que se curvavam perante o poder, sem nada fazer, sem nada protestar, sem nada denunciar, sem nada propor, totalmente vassalos ao poderio. Do lado de Pilatos, a imagem de Augusto César, que governou esta região desde o ano 37 a.C. até o ano 14, que reivindicou e implantou isto como uma lei no Império Romano, o status de divindade. O César era tomado como Deus. Ali entrava uma divindade que acreditava que era Deus. Ali entrava um homem que achava que era Deus.
tudo era nesse sentido. Todo aquele aparato era para proteger essa divindade. Do outro lado, entrava aquele que não tinha poder, que não tinha forças, que não era invasor, mas era um membro do povo, era parte do povo, que não reivindicava ser divino porque ele era divino. Ele era o próprio Deus feito carne, como diz São João. Mas que não contava com poder algum, com proteção militar alguma, com exibicionismo algum, mas humilde, andando em cima de um jumento. Dois projetos, uma proposta e uma imposição. Do lado de Pilatos, a guerra, a dominação, a relação sangrenta com o povo, a relação de intimidação sobre o povo, a relação opressiva sobre o povo, de mãos dadas com o clero e os teólogos, os fariseus que eram os teólogos e os rabinos que eram os clérigos, os sacerdotes, apoiando tudo isso, calados diante disso. Do outro lado, Jesus entra humilde e lá pelas tantas ele chora sobre o jumento. Lucas não deixa de observar isso, que Jesus chora. Chora porque ele queria que Jerusalém enxergasse essas coisas. E Jerusalém não enxergava. Jerusalém não via. As pessoas do povo não enxergavam. A religião cegou-se completamente. Mataram os profetas há 300 anos e o último agora João o Batista. Não tinha mais faróis, não tinha mais nenhuma ogiva, não tinha mais nenhuma lente para enxergar tudo isso. E Jesus chorava porque ele viu em que se transformaria Jerusalém, que seria derrubada, seria pervertida, seria mais invadida, como de fato foi. E quando esse evangelho é apresentado, lido, estudado, Jerusalém já tinha caído. Jesus chora sobre isso, porque muita gente morreria, como de fato muita gente, provavelmente mais de 1 milhão de pessoas, foram sacrificadas pelas pedras do templo que caíram sobre elas, sob as pedras das muralhas poderosas de Jerusalém, que nada protegeram o invasor militar poderoso e cheio de ódio. Tudo ruiu. Foi nesta condição que Jesus entrou, sem tapetes, somente com a louvação do povo que esperava muito mais do que entrar em Jerusalém. Esperava o acontecer político do Messias, a realização plena do missionato que traz justiça, que traz a paz, porque é um missionato conduzido por Jesus. No final, os fariseus lá do meio do povo, alguns até acompanhavam Jesus, até como espiões, até como observadores inimigos. Outros até já aderiam a Jesus, porque era tão forte esse movimento, que se converteram. Gritaram para Jesus: Mestre, manda que os teus discípulos se calem. E Jesus respondeu: se eles se calarem, as pedras clamarão. Uma expressão profética para dizer aquilo que de fato aconteceu. As pedras do templo, as pedras das muralhas de Jerusalém, das construções de Jerusalém. Jesus então não pediu o cancelamento dos louvores, dos gritos e das proclamações, das aclamações dos seus discípulos, das suas discípulas. Jesus não censurou, Jesus não calou os seus discípulos.
Jesus, que amava o povo, acolheu as aclamações do povo. Jesus, que fazia parte do povo, acolheu as louvações populares próprias da sua cultura e que era preciso respeitar. Esse era o projeto de Jesus. Isto é a história do que depois se transformou em Domingo de Ramos, que na verdade foi um reconhecimento popular de que Jesus era o Messias, o único que deveria reinar. Haviam aí duas questões muito importantes para concluir. Uma delas, uma denúncia do que vinha do outro lado, no outro cordel, com Pilatos. Aquela nós não queremos, aquela destrói, aquela mata, aquela invade, aquela explora, aquela é poderosa, aquela é do homem que se quer fazer Deus. Esta é que nós queremos, que é a do Messias, que já é Deus e quer se tornar cada vez mais humano. Uma proposta de humanização, em que todos cantem, todos se fraternizem, todos desfrutem da participação desta proposta, da sua realização e do seu cume como reino de Deus. É isso que nós temos que considerar hoje. Exatamente hoje, quando nessa semana nós enfrentamos no mundo todo turbulências terríveis. Um monstro desde o alto de Washington faz guerra comercial, emparelha as nações, humilha os países, desfaz dos povos, chega a dizer que quer de volta o seu quintal, que é a América Latina, que somos nós. Ao taxar, atropela direitos, massacra salários, destrói o Estado, infelicita o mundo todo. Nesta hora, a nossa opção sincera é a de denunciar isso, como o povo, ao gritar Hosana, o filho de Davi, para acolher o projeto da messianização do seu reino. Nós também gritamos que esse projeto não interessa a humanidade. Esse projeto desgraça a humanidade. Esse projeto, de fato, ele desencanta, entristece e mata. Por outro lado, neste Domingo de Ramos haveremos de nos lembrar, como acontece no 7 de setembro aqui no Brasil, o grito dos excluídos, que há uma massa enorme de excluídos, de pessoas excluídas em nosso país, que se movimenta, que se levanta, que luta, que crê que fé e política são uma só realidade quando se busca a justiça econômica, a justiça social e o respeito à diversidade. Nesta hora, o reino de Deus precisa do grito e da aclamação do povo, da união do povo, da alegria do povo, da esperança do povo se fazendo carne, se fazendo junção, se fazendo peregrinação, se fazendo marcha em busca do novo, da nova realidade. Seja assim para ti, meu irmão, minha irmã. Seja assim para todos nós. Seja assim para o nosso país. Contra tudo que é império, contra todos os impérios, contra todos os abafamentos dos nossos direitos, da nossa dignidade, da nossa vida. E que a bênção de Deus, que é o consolador do povo, que em Jesus se realiza como Messias, que no Espírito Santo se efetiva como dinamismo, como poder, como energia a nos movimentar, a nos juntar, a nos ajudar
a aclamar e a conclamar este reino de amor, de justiça e de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.